Presta muita atenção nesse vídeo aqui, porque eu vou te passar 3 passos muito simples para você abrir uma operação. Inclusive, o dia de hoje, eu abri um trade junto com a galera lá na sala ao vivo, com os meus alunos, e a gente viu as oportunidades de trade, avaliamos o risco e aí a gente conseguiu surfar em um movimento legal. Antes, já se inscreve nesse canal, me segue lá no Instagram. Você quer ver minhas operações? Eu sei que muitas pessoas gostam, ver financeiro e tudo mais, é só lá no Instagram. Então me segue lá. E se você já fez um monte de curso, está cansado de aulas gravadas, não consegue ter resultado, vem operar ao vivo comigo. Vem destravar ao vivo comigo. Tem um link aqui na descrição, é só você clicar e falar comigo. Vamos lá. Eu vou elencar aqui para vocês os 3 passos que vocês precisam identificar para abrir um trade. Então, o primeiro passo, e eu considero ele como o passo principal, identificar qual tipo de movimento o preço está fazendo. Tá? Vamos falar do dólar, porque o dólar foi um ativo bem interessante, gerou uma oportunidade de trade legal. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu deixar maior isso aqui. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Não, beleza. Então, primeiro passo, identificar qual tipo de movimento o preço está fazendo. Cara, não abre operação se você não souber qual que é o tipo de movimento que o mercado está fazendo. E para a gente entender isso, a gente precisa ir lá para o começo, tá? Deixa eu ver se eu abro o zoom aqui, só para pegar a canetinha do zoom, que ela ajuda bastante. Espera aí rapidinho. Riscando aqui fica mais fácil. E vamos usar a canetinha aqui. Então, vamos lá do início, tá? A gente precisa entender o contexto lá do início, na hora que o mercado abre. Então, o mercado abriu aqui nessa barra 1, certo? Então, esqueçam o restante. Primeiro, eu quero focar na clareza, tá? Não vou comentar nenhum outro ponto por enquanto. Então, na clareza do movimento. Então, observe isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir por parte. Não sei se eu consigo. Acho que vai dar, vamos ver. Tá, vamos ver se eu consegui ir por parte. Então vamos lá. Candle 1 abriu, ele te dá 2 informações. Tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre isso, como que você vai entender o movimento do preço e tudo mais. Mas vamos lá. Então eu tenho máxima e mínima, tá, do primeiro candle. Se o mercado rompe mínima, provavelmente uma pressão vendedora, máxima uma pressão compradora. Observa o candle 2. O candle 2, ele não consegue romper nem mínima nem máxima. Deu um bug aqui, que eu não sei o que que é. Meu Deus. Tá, o candle 2 não conseguiu romper nem máxima nem mínima. Então, nesse momento, eu tenho uma leitura de possível consolidação, porque o mercado não está ganhando nem topo nem fundo. Então, nesse cenário aqui, eu já sei aonde que eu tenho que trabalhar. Por isso que eu estou falando clareza. Nesse momento aqui, a clareza é de uma consolidação. Depois, o mercado fica preso dentro desse range e ele começa a agredir região de mínima. Olha como ele começa a bater nessa região de mínima. Inclusive aqui ele deu uma leitura de trade, mas não é um trade que eu entro, tá? Eu não vou me aprofundar nesse porquê aqui, tá? Porque ele abriu muito direcional e tudo mais. Mas vamos lá. A partir do momento que eu vejo isso aqui, ó, o mercado fechando acima da máxima do dia, eu já começo a ver o quê? Pressão compradora. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Você precisa ter clareza. Cadê minha escrita? Sumiu o negócio? Oxe, então vamos escrever de novo. Então, primeiro passo, ter clareza do movimento. Se você não tiver clareza, esquece, não abre a operação, você vai tomar ferro. Nesse caso aqui, no momento que a gente percebe o candle 6 e 7 rompendo, a gente sabia que era movimento de alta, tá? Beleza. Antes de abrir qualquer trade. Então, eu observei isso. Vamos apagar aqui os próximos candles aqui, tá? E aí, segundo ponto, segundo passo, você precisa de regiões que ancorem o preço. Para você abrir um trade, esquece, não vai abrir aleatório não, cara, você vai tomar ferro. Ah, eu vou abrir um trade aqui, mas vai abrir por quê? Ah, porque ele está numa tendência de alta. Tá, mas e daí? Existe região?
Cara, se você pular um desses passos aqui, é certo que vocês vão tomar ferro no mercado. Então, primeiro, ter clareza do movimento. Eu tinha clareza do movimento, era um movimento de alta. Você precisa de regiões. Vocês estão vendo essas regiões aqui, galera? Tudo isso aqui são marcações de tempos gráficos maiores. Eu faço isso aqui todo dia lá no início da sala ao vivo. Então a gente busca nos tempos gráficos maiores, por exemplo, tempo gráfico diário, 4 horas, 60 minutos. A gente também observa a máxima, mínima do dia anterior. Então você precisa ter essas regiões para ver se o mercado vai te dar oportunidade dentro delas. Porque se o mercado estiver te dando uma possibilidade no meio do nada, né, sem nada ali no gráfico, cara, não entra. Vai dar ruim, tá? E aí o terceiro ponto é o seguinte: o mercado precisa estar neste movimento que você já identificou, o mercado precisa ancorar nesta região e, por fim, o mercado precisa te mostrar interesse nessa região. Região, não regigão, né? Então, esse é o terceiro passo. Deixa eu colocar ele aqui para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, vamos lá. O mercado ele precisa estar nesse movimento, você precisa ter identificado o movimento. Então, o movimento ele era altista, alta. O preço ele precisa ancorar nessa região. Então, observa aqui, ó, a partir desses candles aqui, ó, do 9, que o mercado ele começa a romper essas regiões. Tá vendo que a gente tem região aqui, ó, região por baixo. E observa que, em um determinado momento, o mercado ele começa a ancorar nessa região, quer ver, ó? E ele começa a mostrar disputa. Como que eu vejo disputa? Isso já está dentro da minha técnica, mas independente do que você opere, você precisa desenvolver mecanismos que te possibilite ver que aquela região existe briga. E eu uso isso através do gatilho. Então, eu tenho a clareza do movimento, eu tenho a região e, terceiro passo, eu preciso ver interesse. E eu comecei a observar o quê? Gatilhos na região. Até que esse candle 12, mais uma vez deixando o gatilho, me confirma uma possibilidade de trade. Aqui eu já sei para que lado eu vou. Se você já sabe o lado que o mercado está indo, na verdade aqui, ó, se você já sabe o lado que o mercado está indo, se o preço está testando essa região e ele está mostrando interesse, não tem outro lado a não ser, por exemplo, nesse caso, pensar em compra. Você está no movimento de alta, você tem região ancorando e você tem interesse na região. Percebe que não tem como você pensar ao contrário? Ah, eu acho que aqui não sei se é venda. Não, não tem, cara. Se você tiver clareza do movimento, primeiro, clareza do movimento, depois, região ancorando, e por fim, o mais importante está aqui, ó, o mercado precisa te mostrar interesse nessa região. O terceiro está aqui. Se tiver isso, você tem leitura, você tem trade. Deu operação aqui, tá? Posteriormente, ele deu um outro trade aqui, só que esse trade aqui eu não achei interessante, eu até falei na sala ao vivo. Por quê? Porque o dólar fez um movimento muito atípico, ele subiu 135 pontos. Esse trade aqui chegou a pagar 6 para 1, para vocês terem ideia. Né? Só que foi uma leitura também. Vamos lá, tinha clareza do movimento? Tinha, o movimento era de alta. Tinha região ancorando? Tinha. Olha onde o mercado ancora, galera. Exatamente em cima de uma zona dos 60 minutos com 50% da última perna. E terceiro passo, o mercado mostra interesse na região através dos gatilhos. Eu tenho uma regra de coloração que ela pinta, né, os candles que são gatilhos, né? Então fica fácil de ver. Então, ó, eu não peguei, não aconselhei pegar, era um trade de 16 pontos, o mercado já tinha andado 140, não é um trade com potencial de andar muito, né? Por mais que ele tenha andado 30 pontos ali, o trade já passou, o trade era aqui, ó, era no pullback. Só que eu quero mostrar para vocês que esses 3 passos, eles vão trazer clareza para vocês. O que muita gente peca e faz errado? Não tem clareza, é o pior de todos. Porque aqui tá fácil de ver que tá subindo, né? Mas quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o índice que tava bem esquisito. Tá bem esquisito, tá? Por exemplo, vamos... Opa, deixa eu deixar essas marcações. Ó, vamos pegar o preço nessa região aqui, ó. Nesse candle 27. Muita gente pode olhar para o preço aí e ficar em dúvida. Pô, será que ele tá com tendência de baixa? Será que ele está consolidado? Ele não estava consolidado nesse momento aqui, só que ele estava com uma pressão vendedora. Olha a clareza.
Então, por uma pressão vendedora, eu ainda poderia buscar por venda. Só que no momento que ele jogou para a mínima aqui e segurou, aí ele já consolidou. Aí você já não pode operar no meio mais. Aí você vai operar onde? Nos extremos. Aí você vai observar o segundo passo, né? Região para ancorar o preço e interesse. Mas entende que o pai de todos eles é o quê? A clareza do movimento. Se você perceber que você está em dúvida sobre qual movimento o mercado está fazendo, eu te aconselho a nem assumir trade, porque grande chance de você tomar stop. Então, hoje, por exemplo, foi um exemplo. Ó, que doideira. Hoje foi um cenário onde nós capturamos. Eu até postei lá no Instagram, eu peguei 2-1 só nesse trade, né, porque eu não acreditei que numa sexta-feira ele ia andar 135 pontos, sendo que a média de movimentação do dólar costuma ser 35, 40 pontos, então não acreditei, zerei em 2-1, fechei com 5.700, se eu não estou enganado. Vários alunos lá na sala pegaram o mesmo trade. Por isso que eu falo, cara, se você está perdido e perdendo dinheiro aí, é porque quer. Lá na sala ao vivo, a gente faz tudo em tempo real. Inclusive, hoje mesmo um aluno comentou lá, eu até postei no Instagram, que ter feito investimento em mim foi o melhor investimento que ele fez. Porque ele consegue hoje bons resultados, ele consegue hoje contextualizar o mercado e pegar boas operações decorrente, né, do conhecimento que eu passei. Então é isso, 3 passos que eu tenho certeza que se vocês seguirem, vocês conseguem ter resultado. Galera, é isso, vou finalizando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, me segue no Instagram. E se você quer começar a ter resultado, o link tá aí para você operar comigo. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!